Como eu dizia, irmãos, Romanos é uma epístola que o apóstolo Paulo escreveu e ela é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Estou falando de carta, não estou citando os evangelhos. É claro que o evangelho são importantes porque narra a vida de Jesus, que é o autor e consumador de toda obra e o inspirador dos apóstolos para escrever as cartas. Então, me refiro às cartas, que são aqui as de Paulo, por exemplo, Tiago, Hebreus, Pedro, né? E João, por fim, Apocalipse. Por que ela é importante? Porque ela trata de assunto que é um assunto vital para o crente, que é a salvação. Ele inicia essa carta, e quando ele escreve ela, ele estava ainda na cidade de Corinto, ele não tinha ido em Roma. E ele não conhecia essa igreja de Roma. Não tinha, assim, ele conhecia algumas pessoas lá, porque no final do livro, da epístola, ele sauda diversas pessoas e fala o nome delas, e demonstra ter intimidade com essas pessoas. Eram pessoas conhecidas. A igreja de Roma, acredita-se que ela foi fundada por alguns daqueles crentes que se converteram no dia de Pentecostes, Atos 2, que se espalharam ali por toda a região do Império. Aquele tempo a Roma dominava o mundo todo, né? Então eles se espalharam para ali e criaram essa comunidade cristã. E Paulo sabe bem da dificuldade que esses crentes passavam ali. Era um ambiente muito contaminado, uma cidade extremamente imoral, que era Roma. Imagina você ser crente no lugar desse, é coisa difícil, é só por um milagre. Então, Paulo escreve para aqueles crentes, e ele vai descrever também, vai falar sobre os judeus, porque havia judeu entre eles, e havia uma rejeição dos gentios convertidos aos judeus por alguns costumes. Paulo vai abordar esse assunto nesta carta, que é um pouco mais para frente. Enfim, mas ele inicia falando do pecado, da situação que causa o pecado e de como vivia aquele ambiente naquele local ali. Mas ele mostra o remédio, que é a salvação. Bem, vamos então ao capítulo 5, que nós lemos aqui, que eu não vou ler o capítulo todo, irmão Júlio, eu vou lendo o versículo e nós vamos acompanhando, tá bom? Os irmãos, por gentileza, ficam com a Bíblia aberta nesse capítulo, que eu não vou ler ele todo agora. Fica mais fácil nós ir lendo e já comentando cada versículo. Tá bom, irmão Júlio? Tá bom assim para os irmãos? Irmão Júlio? Irmão Irmão Júlio? Raul, perdão, estava desligado aqui. Está perfeito e está ótimo. Pode prosseguir assim, lendo o capítulo e explicando para nós, tá bom? Tá bom. Olha, ele fala aqui, sendo, pois, justificado pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que só esse versículo aqui, nós ficaríamos aqui bastante tempo fazendo um comentário sobre ele. Ele é muito interessante e ele é muito profundo, o que ele mostra para nós. Primeiro, Paulo está falando da justificação. Alguns entendem que justiça de Deus seria Deus fazer justiça numa causa minha, mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo, é claro que Deus faz esse tipo de obra em nossas vidas, mas Paulo está se referindo aqui a algo mais profundo, mais sólido, né? Que é a justificação pela fé. O que é a justificação? Ela é um ato de que Deus declara que nós somos santos. E mesmo sendo pecadores, nós todos somos pecadores, mas por nós aceitarmos Cristo como nosso Salvador, nós somos justificados na fé. A justificação significa Deus pegar os nossos tudo aquilo que nós cometemos no mundo e o que somos e anular e dizer: a partir de agora você é santo, você é justo.
Então, isso que é a justificação. Mas como se consegue essa justificação? É pela fé. É pela fé. A fé é o fator principal para se conseguir a justificação, porque Glória a através Deus. dela é que nós cremos em Jesus, é que nós cremos na existência de Deus, é que nós mudamos a nossa vida. Pela fé em Cristo, crê que Ele é o Salvador e que sem Ele nós estamos perdidos. Então, é por essa fé é que nós passamos a ter essa paz. Porque o homem no pecado, ele está brigado com Deus. Ele está, assim, a comparação é como dois amigos brigam um com o outro. Aí um não quer falar um com o outro. E vão vivendo daquele jeito. Um às vezes quer reconciliar, mas o outro quer também, mas não temos se falar um com o outro. O que precisa aí agora? É um outro amigo entrar no meio dos dois e conversar com um e conversar com o outro. Aí vão unir os dois, vai pegar a resposta de um e de outro e vai unir, os dois vão se abraçar. Então, esse é a união de dois amigos que estão brigados. E assim está Deus com o pecador. Deus e o pecador estão... Deus não aceita o pecado. Deus abomina o pecado. E o homem, no estado pecaminoso, ele é algo abominável diante de Deus. Ele é um ser totalmente depravado. E qual é... Então, o que precisa ser feito ali? Desse amigo que é Cristo interferir entre os dois. Ele vai conversar com o pecador através do Evangelho, vai converter ele, e ao converter ele, ele vai perante o Pai, somente ele pode fazer isso. Ele vai perante o Pai e nos apresenta para ele, e promove essa reconciliação. É o que Paulo diz aqui, ó. Pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Somente pelo Jesus, que é o nosso Senhor. Paulo, nas suas epístolas, ele fala sempre, os demais fala Jesus, se refere a Jesus, mas aqui ele fala Senhor, porque a partir do momento que o homem e a mulher se convertem, Jesus passa a ser Senhor da vida dele. E é Jesus que nos apresenta perante o Pai. É Jesus que é o mediador entre Deus e os homens. É Jesus que chega perante Deus e fala assim, Pai, este homem, esta mulher, era um pecador, mas agora ele me recebeu como meu salvador, seu Salvador, e tornou-se um seguidor meu. Ele é um daqueles que eu orei um dia para ele, orei por ele, lá, nós vemos registrar em Evangelho de João, capítulo 15, né? Deus orou pela sua futura igreja, pelos que haviam de se converter. Vocês estão lembrados disso? Que ele orou pelos que haviam de crer no seu nome. E agora as pessoas vão crendo e ele vai apresentando diante do Pai. Isso é a justificação. Então, o Pai recebe porque Cristo apresentou. Agora, qualquer outro que apresentar não será recebido, porque não tem sentido, ninguém pode perdoar os nossos pecados, ninguém pode conduzir nós a Deus, a não ser Cristo. Somente Ele é que pode fazer tal obra e nos apresentar diante de Deus. Então, eu e o irmão e as irmãs que estão assistindo, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ou se tem alguém no YouTube ou aí que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, é bom que você saiba que a única forma de se reconciliar com Deus, de ser apresentado a Deus e receber a justificação é somente através de Cristo. Não é através de Santo Fulano de Tal, nem de um apóstolo, nem de Paulo, nem de Pedro, nem de João, de nenhum deles, nem de um anjo. Nenhum anjo pode fazer isso. Nem Maria, ninguém. Somente Cristo é que pode fazer isso. Mas para que ele faça isso, é preciso que você entregue a sua vida a ele, se torne um seguidor dele, receba a mensagem do Evangelho, abrace essa mensagem, creia nele, e Jesus te fará de você um homem justificado e levará você perante Deus e vai te apresentar para Deus.
É essa apresentação que Paulo fala aqui. Sendo, pois, justificado pela fé, nós temos paz com Deus. A paz chegou, a barreira que havia entre os dois caiu, porque Cristo derrubou essa barreira. Então, Cristo promoveu essa reconciliação. O homem se uniu a Deus. E esse ato nós podemos presenciar num simbolismo do batismo de Cristo. Quando ele foi batizado, 3 coisas aconteceram com Cristo ali. E depois essas coisas vão acontecer conosco quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Vocês lembram que quando Jesus foi batizado, parece aqui, deixa eu ver, uma voz, né? Uma voz se ouviu. Deus falou: esse é o meu filho amado. O céu se abriu e ouviu-se uma voz que disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E a terceira coisa foi que o Espírito Santo veio sobre ele. Então, o homem e a mulher que recebe Cristo como seu Salvador, quando ele vai para o batismo, já arrependido dos seus pecados, já crendo em Jesus, ele não vai buscar no batismo o arrependimento dos seus pecados, porque o batismo não promove arrependimento. O que promove arrependimento é Cristo Jesus, é nós receber como nosso Salvador. Então, você já vai batizar, já arrependido dos seus pecados, e não vai arrepender dos seus pecados porque você batizou. De maneira nenhuma. Eu não posso falar, arrependi meus pecados porque eu me batizei. Isso não existe, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Cristo nos arrepende dos nossos pecados porque aceitamos Cristo pela fé. Quando aceitamos e arrependemos, vamos ao batismo. Aí acontecem essas 3 coisas. O céu se abre, porque até então o pecador não tinha direito ao céu, e não tem direito ao céu. O pecador, a sua voz, a porta do céu não se abre, porque ele vive no pecado. A porta do céu se abre para aquele que é justo, que entrega a sua vida a Jesus. Assim que você entregou a sua vida a Jesus e está ali participando daquele ritual do batismo, que significa morte e sepultamento e ressurreição, então, a partir daquele momento, o céu se abre. E quando o céu se abre, o que significa? Que nós temos acesso ao céu. Então, ouve-se uma voz que Jesus já trabalhou nessa reconciliação, ouvimos a voz de Deus. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E a partir desse momento, então, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós somos, nesse momento, selados com o Espírito Santo. Não é quando você fala em língua que você é selado com o Espírito Santo. É exatamente nessa hora. Glória a Deus. Selado com o Espírito Santo. Por isso que a palavra batismo com o Espírito Santo, que Jesus disse lá, que João falou assim: eu vos batizo com água, mas após mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É somente Jesus que nos batiza com o Espírito Santo. Por isso, a palavra batismo significa mergulhar, imergir, afundar. É ser coberto pelas águas e depois levanta no símbolo de ressurreição. Então, o batismo com o Espírito Santo significa que o crente que aceitou Cristo e que naquele momento ele é justificado, ele é mergulhado no Espírito Santo. O seu batismo significa que ele é mergulhado, ele passa a ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a dirigir a sua vida, porque a partir daquele momento é entregue. Jesus nos entregou ao Pai e o Pai nos entregou ao cuidado do Espírito Santo, um homem justificado, uma mulher justificada. Isso que é a justificação que Paulo fala aqui, esse primeiro verso. Vocês vão entenderam? Ficou alguma dúvida no que eu falei? Glória a Deus. Glória a Deus, irmão Raul. Glória a Deus. Irmão Raul. Deixa eu só perguntar aqui, tá bom? A Irmandade que está aqui, vocês entenderam direitinho que Deus deu graças a Deus explicar, irmão? Glória a Deus, sim, irmão. Ótimo, mamãe. Deus abençoe. Aqui também no YouTube, a irmã Rosângela deu um glória a Deus, serva de Deus também. Bem entendido. Louvado seja Deus. Então, vou fechar aqui, irmão Raul, dar continuidade, só abrir de novo, tá bom? Então, vamos prosseguir no verso 2. Paulo continua falando. Agora, Paulo falou primeiro da justificação.
Agora vai falar dos efeitos da justificação. O que ela causa em nós? O que ela promove em nós? Diz assim, pelo qual também, depois de justificado, temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, diz aqui, depois dessa justificação, nós temos entrada pela fé. Adquirimos uma fé que seremos salvos, que Cristo é o nosso companheiro, que Deus nos ajuda, que Deus está conosco, que nós vamos orar e sentir efeito em nossas orações. Adquirimos tudo isso pela fé, porque demos a entrada à graça. A graça que demos entrada aqui é o favor imerecido de Deus. Não é a igreja, não é a congregação, como muitos diziam antigamente, que a CCB era a graça. Isso não existe, irmão. Igreja não é graça. Graça é isso aqui que nós estamos lendo. Nós temos entrada a esta graça. Nós estamos a desfrutar do favor de Deus em nossa vida. Um favor que nós não merecíamos. Nós não tínhamos nem o mínimo de merecimento. Mas, olha, depois de justificado e apresentado a Deus, passamos a ter esse direito, pela fé, de adentrar a graça, de usufruir, de enriquecer com esse favor, de ele fazer parte da nossa vida, e nós viver nesse mundo, irmãos, andando debaixo dessa graça, desse favor de Deus que nos cobre. Isso é graça, isso é Cristo em nosso coração. Ele passa a habitar em nosso coração. O Espírito Santo passa a fazer morada em nós. Todos os nossos passos são controlados pelo Espírito Santo. E ele diz assim, na qual estamos firmes. É verdade, depois de justificado, de receber esse favor que nós não merecíamos, aí nós vamos ficar firmes, vamos apoiar isso aí. Isso é o nosso apoio, essa graça é o nosso apoio, é a nossa segurança. Nós não temos para onde ir, uma outra coisa que nós encontramos que nós possamos, que possa substituir isso que nós recebemos. É como disse o salmista no Salmo 16, acho que no verso 2, diz assim, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. E não temos mesmo. Nós não temos outro bem além do nosso Deus, que nos recebeu sem nós ter merecimento nenhum, perdoou nossos pecados, anulou a nossa ficha pecaminosa e declarou. A declaração de você ser justo, ela vem de Deus, é Deus que declara, este homem, esta mulher é justo na minha presença, ele não é mais um pecador, ele agora é meu amigo, e ele faz parte da minha família, conforme Paulo descreve em Efésios, capítulo 2, a família de Deus. Nesse momento, nós fazemos parte desta família. Eu e você, irmão e irmã, fazemos parte da família de Deus, porque recebemos essa dádiva maravilhosa que Paulo relata nesse capítulo tão maravilhoso aqui. Diz assim, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é gloriar? A palavra gloriar é uma vanglória. É alguém dizer assim, tem muita gente que se gloria de uma forma pecaminosa, né? Se gloria de ser rico, se gloria de ser melhor do que seu irmão, se gloria de você fazer uma faculdade e não poder fazer, se gloria de você ser mais sábio. Isso é uma glória pecaminosa. Agora, aqui, essa glória aqui não. Nós gloriamos, nós temos orgulho de dizer, eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu me glorio nisso. Mas você, não, isso aqui para mim é tudo para mim é isso aqui. Então, eu me glorio nessa esperança maravilhosa, que a esperança, irmãos, aqui significa expectativa, certeza. Nunca no Novo Testamento você vai achar a palavra esperança como se vê no mundo. Que esperança no mundo é aguardar alguma coisa, que pode vir ou pode não vir. Eu tenho esperança, a pessoa se diz assim, eu tenho esperança de me aposentar, mas se ele morrer antes, eu não aposentou. Eu tenho esperança de comprar aquele carro, o dinheiro não vem, não compra. Só a esperança do mundo é assim, mas as esperanças do Novo Testamento significa certeza, certeza. Ora, liga essa frase com a outra que Paulo está falando aqui, nós não vemos aqui uma esperança que pode falhar.
que eu posso perder, mas vemos aqui uma esperança certa. Deus vai me dar essa vitória. Deus está comigo. E nós gloriamos na esperança, ou seja, nós gloriamos na certeza absoluta da glória de Deus. Gloriamos nessa glória. Fazemos parte dessa glória. Por isso que nós damos glória a Deus, porque nós fazemos parte dessa glória. Isso aqui faz parte da nossa vida. Que maravilha, né, irmão? Que maravilha é aceitar Cristo como Salvador. É receber esse Senhor que nos apresenta diante de Deus. E nós chegamos, eu fico imaginando assim, talvez chegaria até acanhado, mas naquela certeza, eu creio em Cristo. Deus vai me aceitar também, porque eu creio em Cristo. Ele é o meu Salvador. Eu amo, eu passei a amar Ele. Eu ouvi a mensagem dele, eu passei a amá-lo e quero ser um seguidor dele. Eu quero abandonar toda a minha vida preguiça, pecaminosa. Então, eu tenho certeza que ele vai me apresentar. Ele apresenta, irmãos, a barreira que havia entre nós e Deus, ela cai. E nós possamos ter esse acesso à sua glória e nos gloriamos nessa esperança, nos orgulhamos dessa esperança. Essa esperança é um troféu para nós, é uma certeza de que nós contemplaremos a glória de Deus. Amém, irmãos? Por isso, louvado seja Deus. Glória a Deus. E ele fala assim, não acabou não, ele continua. E não é somente isso, diz ele. Não é somente isso. Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Ele fala, não é só isso. A nossa glória, a nossa vanglória, o nosso contar vantagens sobre isso, tem mais coisa ainda. Tem mais aí. Tem mais riqueza aí. Nós gloriamos nas tribulações. Por que nós gloriamos nas tribulações? Nós observando a vida dos crentes no passado, do próprio Paulo. Vou me referir ao próprio Paulo. Quanta tribulação que este homem passou. Este homem foi chicoteado diversas vezes. Os romanos usavam vara para bater nas pessoas. Ele recebeu varado. Ele foi chicoteado pelos judeus, que usavam um chicote, e é um tormento terrível. Ele foi preso. Uma vez ele teve que fugir, pulando um muro, porque o rei queria matá-lo. Ele foi apedrejado lá em Éfeso, jogado lá como morto. Ele chega a dizer em 2 Coríntios, capítulo 1, que eles perderam a esperança de viver. O sofrimento era tanto que eles disseram, nós vamos morrer agora. Agora, você já pensou? Não sei se você nunca passou por isso, mas um ser humano que chega-se na hora, ele está diante de uma arma poderosa e a pessoa vai puxar o gatilho, ele sabe que vai morrer. É uma situação semelhante que Paulo passou. Ele tinha certeza. Ele falou assim, nós desanimamos até da vida. Desanimamos da vida. Mas Deus apareceu e nos salvou. Deus livrou que ele era o momento. Então, ele passou diversas tribulações, ele sofreu um naufrágio, o navio que levava ele prisioneiro para Roma naufragou, que se salvaram a nado, agarrado nas tábuas do navio. Deram numa ilha, pensa que a tribulação acabou, chegou na ilha lá, quando ele pega uns gravetos, ele, Paulo, naquela toda tribulação que ele passava, mas ele animava todo mundo. Todo mundo, Paulo se destacava pelo ânimo que ele transmitia. Uma víbora vem e pega na mão dele. Ele balança aqui para lá, joga fora, e as pessoas falam, vai morrer agora, que essa víbora é venenosa. Pouco tempo a pessoa vai cair. E não morre. Então, Paulo passou por tudo isso. Mas ele diz assim, e eu me glorio na tribulação também. Eu me glorio nela, como os apóstolos que apanharam lá, João, Pedro e João, eles acharam, sair dali dizendo, glória a Deus, nós achamos digno de apanhar pelo nome de Jesus. Então, Paulo disse, nós gloriamos na tribulação. Porque as pessoas do mundo vêem nós em sofrimento, pensam, coitado do crente, está sofrendo, cadê o Deus dele? Mas ele não sabe que nós temos um Deus que nos assiste e que nós estamos atribulados, mas nós estamos com a esperança. Deus vai me libertar. Deus vai fazer uma obra na minha vida. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Na tribulação, na paz, na saúde, eu pertenço ao Senhor Jesus. E nos gloriamos nessa tribulação. Nos orgulhamos de ser atribulado por amor ao Senhor. É isso, irmão. A vida, os crentes hoje, muitas vezes, não concordam com o sofrimento. Mas o sofrimento, às vezes, a aprovação, vem para nos melhorar,
porque a tentação vem do maligno para nos destruir a nossa conduta espiritual, mas a provação vem de Deus. É Deus que prova para aperfeiçoar o nosso caráter perante Deus, para nós ser mais crente. Quantas pessoas que passam por situações de tribulações muito grandes, quando ele sai do outro lado, ele sai um crente mais experiente. É verdade ou não é, irmãos? Claro que é isso. Então ele fala assim, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Paciente. O crente tem que ser paciente. Faz parte da caridade lá. A caridade é sofredora, ela é paciente, ela tudo suporta. Então, ser paciente aqui, irmão, significa a pessoa que, quando vem as provações, ele não vai falar mal de Deus, nem de Jesus, nem do seu irmão, porque, estou passando por isso, Deus não me ama mais. Irmão, não faça isso. Olha aqui o que Paulo fala. Vamos ter paciência nos momentos difíceis em nossas vidas. Nós somos justificados pela fé, nós somos salvos, nós temos que ter essa paciência, tem que fazer parte da nossa vida. Sabe por quê? Ela vai trazer mais coisa. Paulo continua aqui dizendo, sabendo que a tribulação produz a paciência. É a tribulação que vai produzir a paciência no irmão. A paciência, aqui a palavra paciência significa aquela, na verdade, algumas traduções traz sofredor. É como nós lemos lá, a caridade, ela é sofredora, ela é benigna. Mas a palavra sofredora significa paciente. Podemos ler assim, a caridade é paciente e é benigna. Essa paciência que Paulo fala aqui, é aquela paciência. Por que fala sofredor? Porque a paciência, quem está esperando alguma coisa com paciência, ele sofre. Porque fica esperando, e vem se angustiando com aquilo. E a paciência, que é uma palavra grega, e que não é aquela paciência que se esgota. As pessoas falam assim, perdi a paciência com você. Não, a paciência que fala aqui, a paciência que ela estica, estica, estica ao máximo. É como se você pegasse um violino e fosse afinando, afinando, até a corda ficar quase, você vai arrebentar a qualquer momento. Não arrebenta. Assim também essa paciência. Ela estica no sofrimento, na angústia, na expectativa, ela vai esticando, esticando a um ponto, mas ela não se arrebenta, porque ela é dada por Deus em nós. Nós temos o cristão verdadeiro, que foi justificado pela fé, e tem Cristo como seu alvo, seu objetivo, ele tem essa paciência, ele guarda ela no seu coração. Por que essa paciência, esse sofrimento, essa expectativa, ela vai produzir o quê? A experiência. Que maravilha, né, irmão? Que maravilha. Essa paciência vai produzir a experiência de um crente novo, depois que a tribulação, ele sai experiente. Ele pode ensinar os outros, ele pode orientar os outros. Ele passou por uma experiência de tribulação, que ele vai consolar alguém depois, passando por um processo semelhante, ele vai consolar porque ele tem experiência. A paciência que ele teve produziu nele um homem experimentado, uma mulher experimentada, uma mulher tarimbada, uma mulher e um homem que até o maligno não tem muita coragem de aproximar dele, porque sabe que tem santidade nele. A sua paciência gerou essa esperança, essa experiência. A sua paciência gerou essa experiência. Ele sai experimentado. Do outro lado, ele sai experimentado. É como você pega, às vezes, eu estava olhando esses dias, interessante, você pega uma garrafa de água lacrada, ela pode estar no lixo, jogar no lixo, cair dentro d'água, cair onde quiser. O que você faz? Você passa um pano nela, o que está lá dentro está limpo, o que está lá dentro está clarinho, você pode beber. Assim é o crente também. Nós somos jogados para lá e para cá, mas o que está dentro de nós, irmãos, essa justificação, essa que está dentro de nós, não se mistura, porque você foi provado, foi atribulado, gerou experiência, você balança a sua roupa, aquilo cai, aquilo vai tudo embora, mas dentro de você, o conteúdo que estava dentro desse invólucro não é atingido por. Assim como a garrafa tampada, ela cai, pode cair no lugar, pode sujar de lama, fazer tudo com ela. Mas depois da lavada, o que está lá dentro não foi contaminado. Nem contaminação.
Tá dos mesmos jeitos que ela foi jogada. Isso é a experiência que produz isso em nós. Certo, irmão Júlio? Irmão quer falar alguma coisa? Pode falar. Glória a Deus. Irmão Raul, todos nós aqui estamos nessa comunhão. Enquanto o servo de Deus está explanando aqui, eu estou vendo a irmandade aqui que está na plataforma do YouTube que não consegue falar conosco, estão manifestando, glorificando a Deus, estão entendendo o que Deus está dando a graça do irmão falar. Por favor, continue nessa guia de Deus na tua vida. Estamos aqui escutando, amado. Amém. Então, veja bem, ele volta aqui, ele volta agora a experiência produz, e a experiência produz a esperança. Ele volta aqui agora, Paulo passa a dizer aqui agora, que esse processo que nós passamos, que se inicia na tribulação, ela termina na expectativa, naquela esperança que nós falamos no início, que nós gloriamos nela. Nós gloriamos nela. E Paulo vai fazer uma inversão. Da onde vem essa esperança que ele fala aqui, na glória de Deus? Vem de todo esse processo. Vem esse processo dessa esperança, que ela é, como já disse, né, é uma esperança que não morre. As pessoas falam no mundo, a esperança é a última que morre. O crente não. O crente não se aplica na esperança que o crente tem. Ela não morre. Ela é viva. Dia a dia ela é avivada cada vez mais em nós. Então, é essa esperança que, como já disse, a linguagem do Novo Testamento traz a palavra esperança como uma expectativa, como uma certeza de que algo que estamos esperando vai acontecer. Impreterivelmente vai acontecer. É como disse Jesus, como ele falava assim, na verdade, eu te digo. O que ele queria dizer com isso? Na verdade, está dizendo, o que eu estou falando, eu estou afirmando que é verdade. Então, o crente que tem essa esperança aqui, que ela vem trazida por essas experiências maravilhosas, ela é uma verdade inabalável. Essa é a esperança. E essa esperança, diz Paulo aqui no verso 4, ela não traz confusão, de maneira nenhuma. Ela não traz confusão, não traz incerteza, não traz dúvida. Ela só traz certeza. Quando essa esperança está no nosso coração, ela tem que ser inabalável. Você não pode, diante das provações, das lutas, das dificuldades, você não pode macular essa esperança em hipótese nenhuma. Ela tem que estar viva no teu, no meu, no nosso coração. Porque Paulo fala aqui, porque ela não traz confusão. De maneira nenhuma, ela não traz essa esperança, não traz aquela esperança que tem no mundo, que as pessoas se perdem com essa esperança. Essa aqui não, ela não traz nenhum tipo de confusão. A esperança do mundo traz confusão, porque espera uma coisa e não recebe, espera outra e não recebe. Fica confuso. Eu aguardava tanto, eu tinha certeza que ia acontecer, uma certeza meia, né? Que não é tão certeza, mas não acontece. Quantas pessoas que contam com o dinheiro que vai sair e não sabem. Está certinho que vai sair, não sabe. Mas Paulo fala, essa esperança nossa aqui, ela não traz confusão para ninguém. Se o irmão tem essa esperança, pode ter certeza, a confusão nunca vai nos alcançar, nunca vai te alcançar, porque porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Essa esperança faz com que esse amor de Deus seja derramado em nosso coração. E ao ser derramado este amor, ele irradia. Paulo usa aqui uma expressão até, digamos, para mostrar que o que Deus faz para nós é abundante. Ele não fala assim, ele podia falar assim, porque o amor de Deus está gotejando em nosso coração. Fala derramar. Derramar significa abundância. Lembra do Salmo de 3, que diz lá, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso que é a esperança.
o amor de Deus é derramado, é transbordante em nosso coração. E ele transborda de uma forma que ele vai trabalhar em nossa mente, em nosso coração, trabalhar em nossa alma, em nosso espírito, de uma forma tão poderosa que essa esperança, ela entrou dentro de nós para ficar. Ela apossou-se de nossa vida. Essa esperança tomou conta de todo o nosso ser. E nós dizemos, aqui não tem confusão. Eu tenho certeza. Eu tenho plena certeza. É a verdade, na verdade, que Jesus falou, está aqui contido, porque o amor de Deus é que vai promover a firmeza dessa esperança em nosso coração. Ela é como aquela árvore. Eu vou citar aqui uma árvore que Jesus falou. Se você tiver fé, não vou citar a palavra, vou citar somente a árvore que falou, que ele fala assim, se você tiver fé, como um grão de mostarda, vocês dirão a esta moreira, arranca-te daqui, lança-te no mar. Irmão, a nossa fé, ela é mais do que essa moreira. Sabe por que Jesus usava a linguagem hipérbolica para mostrar um exagero, como na verdade, falando um exagero. A moreira era uma árvore que vivia até 600 anos e sua raiz se espalhava por toda a terra. Naquela época, não existia nada que... Era impossível arrancar aquela árvore. Era impossível. E até hoje, com todo equipamento que o homem tem, não se consegue arrancar uma árvore daquela, porque as suas raízes estão arraigadas. Assim também, nós podemos dizer que a nossa esperança é maior do que isso aí. Ela se arraigou. O amor de Deus derramou entre o nosso coração, que essa esperança se arraigou em nós. O amor de Deus foi regando essa esperança, ela foi espalhando, foi formando raiz em nós, e de uma forma que nada arranca. O adversário das nossas almas, os nossos inimigos, com todo equipamento que ele estiver, com toda a persuasão que ele estiver, não arranque essa esperança do nosso coração. Essa esperança é da vida eterna, da salvação de nossas almas. Irmãos, eu falei com vocês que esse texto aqui ia demorar um pouco, e já estamos com 1 hora aqui já de diálogo, né? Os irmãos têm alguma coisa. Nós paramos aqui no verso 4, né? No verso 5. Chegamos ao verso 5. E olha, eu vou terminar o verso 5, que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha aqui que Paulo fala. O Espírito Santo foi dado para nós. E quando é que ele foi dado para nós? Assim que nós recebemos Cristo como Salvador, entregamos a nossa vida para ele. Olha o presente. Olha que presente maravilhoso que deu para nós. O Espírito Santo passou a habitar em nós. Por isso, irmão, eu volto a dizer para os irmãos, não faça essa confusão. Não fique triste quando você vai numa busca de dom e você, eu não fui selado. Não, você vai entrar nesse culto, você já é selado. O Espírito Santo foi dado para nós. Esse amor foi derramado em nosso coração. O amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi o Espírito Santo que derramou o amor no seu coração, e essa esperança foi regada com este amor, ela produziu fruto. Paulo fala em Gálatas capítulo 4, dos frutos da carne, os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito Santo em nós dado, esse Espírito que é dado, que vai gerar esses frutos, nessa semelhança que eu falei da moreira, que ninguém arranca, que ninguém consegue arrancar. Ela foi arraigada em nosso coração. Glória a Deus por isso. Que o amor de Deus, essa esperança esteja no nosso coração, irmão, dessa mesma forma que eu falei, essa moreira que ninguém arranca. Certo? Então, o Espírito Santo que nos foi dado. Vamos no verso 6, para nós. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. A expressão aqui, fracos, significa desanimados, desiludidos, sem esperança nenhuma. Não é assim que o mundo é? Não tem esperança nenhuma. Porque estamos nós ainda fracos, nós doentes, sim, doentes no pecado. Então, Cristo morreu, porque nós estávamos ainda fracos quando ele morreu, e ao seu tempo morreu, ao seu tempo pelos ímpios. Ele morreu, os homens pecaram. Ele morreu, não foi pelo justo. Ele mesmo falou assim, os doentes, que precisa de médico é doente.
O são não precisa de médico. Eu vim para os doentes. Entende? Os ímpios aqui, a pessoa que pratica impiedade, né? Todo tipo de pecado, nós não fazemos aqui discriminação, porque Paulo, nessa carta mesmo aqui no início, ele fala que anunciar o evangelho para os gregos, os ignorantes, não, para os gregos, acho que aqui no verso no 1, irmão, acho que 18, verso 1, 18, 19, deixa eu ver aqui. É no 16. Sim. Ele descobre, deixa eu ver. Ué, cadê o versículo 20? Aqui, ele fala assim no verso 14: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorante. Ou seja, pode dizer aqui que o evangelho é para todos. Não tem discriminação. Você não pode discriminar o evangelho. Não, aquela pessoa ali é totalmente perdido. Olha a prática que ele tem. Não posso. Não, o evangelho é para ele também. Os efeminados, toda classe de pessoa, vocês vão entender, né? Toda classe de pessoa que esteja envolvida em qualquer tipo de imoralidade ou de pecado, ele merece o evangelho. Que Jesus falou assim, Paulo falou aqui, que ele morreu ao seu tempo, nós ainda era fraco, mas ele morreu para os ímpios, mas, peraí, deixa eu ver aqui. Isso, morreu ao seu tempo pelos ímpios. E dizem, porque apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer? Fala assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sem esperança nenhuma, Cristo morreu por nós. Então, essa aqui é a definição de Paulo dá sobre esse assunto tão importante que é a nossa justificação. Ele começa ali falando na nossa apresentação diante de Deus, fala como seremos, fala dos momentos que passamos, que nos orgulhamos de ser crente, que nos orgulhamos de estar a graça derramada em nós, que aquilo que o mundo não dá valor, para nós é um tesouro preciosíssimo, e o que o mundo valoriza, para nós é algo que não vale nada. Isso é a vida cristã. Tá bom, meus irmãos? Tá bom, Júlio? Aqui nós ficamos nesse verso aqui. Aquele verso que o irmão falou, qual que é, para a gente fazer um comentário sobre ele? O irmão tá. Acho que é o 12, aqui, né? No Romano, no capítulo 5, nós estávamos lendo aqui, e também tem o 12, que é sobre o pecado, né? No versículo 12 em diante. Mas o irmão pode dar continuidade da outra vez, que o irmão sentir, porque está muito boa a explicação que Deus te deu. A graça, irmão Raul. Inclusive, irmão Raul, tá bom demais. Só se o senhor tiver com sono. A Irmandade aqui, a Irmandade aqui na plataforma do YouTube, irmão Raul, está glorificando a Deus, dando glória ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, e ela até aleluia várias vezes, né? E tem aqui, eu preciso só passar um recadinho para uma servinha de Deus, para a irmã Maria Helena Ferreira. Ela falou assim: irmão Júlio está quieto hoje, o irmão está bem? Irmã Maria Ferreira, graças a Deus eu estou bem, louvado seja Deus. Hoje Deus deu a graça do irmão Raul estar aqui, então eu estou aqui sempre ao lado dele, auxiliando, tá bom? Mas eu estou aqui na comunhão, junto com todos vocês, se alimentando com a palavra de Deus, que está abrindo a mente de todos, e vocês viram aí a explicação bem clara sobre o Espírito Santo em vós. Glória a Deus. A graça pela fé é só Deus. Então, irmão Raul, deixando aqui para a irmã Maria Helena Ferreira, que está tudo bem. Glória a Jesus. E para todos, né? A gente também tem que comer, né? Glória a Deus. Então, irmão Raul, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos que estão aqui ouvindo, estão glorificando a Deus. Isso significa, irmão Raul, que eles estão em comunhão com nós aqui, tá? Porque o irmão está aí dizendo na palavra, mas eu estou acompanhando. Eles estão na comunhão conosco aqui. E tem uma serva aqui, irmão Raul, que quer fazer uma pergunta. E ela está aqui na salinha, tá? Deixa eu ver, a irmã...
A irmã, deixa eu ver aqui, a irmã Betty, tá bom? Só um minutinho aqui. Deixa eu abrir aqui para a irmã Betty. Irmã Betty, por gentileza, filha, ativa o seu som. Bom. Irmã Betty fechou. Abre outra vez, irmã Betty. Paz de Deus para Isso. todos. Amém, Viu? filha. É que tem uma irmã perguntando referente ao som, se esse vai estar sendo gravado, este procedimento hoje. Sim, irmã Betty. Eu É estava que auxiliando. ela Eu disse que estava não está saindo auxiliando. som Eu estava para auxiliando ela. ela. Deixa eu Sim, só um minutinho aqui, peraí. Para ajudar. Tá? Então, aqui nós vemos no verso 9 que Paulo fala assim, logo muito mais agora, ser justificado. Bom, primeiro ele fala no verso 8, para entender o 9, tem que ler o 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu li o versículo 8. E aí ele completa. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, a ira, que é a ira do juízo final, que ele se refere aqui. Nós, passando por esse processo todo que passamos, quem promoveu esse processo? Quem é o patrocinador desse processo? A Paulo explica aqui que é Cristo. E que Deus amou o mundo de tal maneira que deu ele para nos salvar. Então, aquele que passa por todo esse processo, ele vai ser, seremos salvos da ira. Haverá um juízo final, um juízo vindouro sobre a humanidade, sobre aqueles que não guardaram a palavra, eles passarão por essa ira, mas nós que estiver enquadrado nesse texto, que nós já lemos aqui, nós não experimentaremos tal coisa, nós seremos transformados, como diz o próprio Paulo, diz lá em perdão, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Nós seremos transformados, né? Então, não vamos conhecer essa ira de Deus, porque hoje Deus é um Deus misericordioso, ele deu o seu filho, olha o amor que ele teve, mas quando Jesus voltar e o julgamento começar, nós não teremos mais esse Deus bondoso, mas teremos um Deus irado contra o pecador, contra o ímpio, que não se arrependeu, ele vai experimentar a ira de Deus. Certo, irmão? Certo. Acho que Glória a Deus. Então, e diz assim, ó, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Dizendo aqui, olha, se nós somos reconciliados com Deus, ele está remetendo esse 10 como se fosse o versículo 2, lá abaixo do 1, né? Somos reconciliados. Olha que a reconciliação, aparecendo de novo a reconciliação. Se nós fomos reconciliados, agora está dando dizendo, nós já fomos. Aqui ele está falando da justificação envolvendo a reconciliação. Aqui ele aborda somente o assunto da reconciliação. Reconciliar quer dizer, dois amigos que estavam, como já disse o exemplo, né? Dois amigos estão brigados, precisam reconciliar, precisam de um intermediário para reconciliar eles. Aqui vamos ter claro, Paulo dizendo que essa reconciliação se deu pela morte de seu filho. Agora, muito mais dizer, estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se nós já estamos reconciliados, nós temos certeza da salvação. Glória certo, irmão? Estamos certos dela. Estamos reconciliados. Pode falar, irmão. Inclusive, irmão Raul, nessa passagem aqui, como diz a palavra aqui, né? Muito mais tendo sido reconciliado, seremos salvos pela sua vida, que é a vida de Jesus. E lembra daquela palavra que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, ó, nós estamos sendo salvos pela sua vida, pela vida de Jesus Cristo. Então, veja o amor que Deus teve por nós. Ele abriu toda a porta dos céus para todos que creem no seu Filho e se reconciliar. Meu Deus, vamos ser constituídos tudo filhos de Deus. Que coisa linda, né? Louvado seja Deus.
Acho que alguém levantou a mão. Oi, irmão. A irmã Juliana, né? Vamos passar aqui para a irmã Juliana. Irmã Juliana, por favor, ativa o som. É só ativar, tá, irmã Juliana? Paz de Deus, irmão. Amém. Amém. Irmão, Ai, Juliana, fechou. Vamos de novo? Abre outra vez. Aperta o botão. Isso. perdão. Deu certo agora? Deu sim. Deixa aí. Pode ir. Ai, Deus abençoe. Desculpa, eu não tenho muita afinidade. Eu não sei muito mexer nesse Sem aplicativo. problema. Irmão, uma pergunta, aliás, duas, que veio me intrigando. Eu estive em São Paulo 2 semanas e conversando com a minha sogra, que não pertence a essa graça maravilhosa, e ela sempre me perguntava de onde vem o Espírito Santo, e ficava fazendo essas perguntas difíceis para mim a respeito do Espírito Santo. Quem é ele? Ele é o que de Jesus Cristo, de Deus? Se Jesus Cristo é filho de Deus, e o Espírito Santo, o que ele é, né? E eu não sabia responder. Simplesmente eu não sabia responder. Eu só falava que que o Espírito Santo me guia nos caminhos que eu devo seguir. Aí ela fala, então o Espírito Santo é a intuição? Eu falava, não. E ela ficava me confrontando nessa parte. E eu fiquei assim, sem resposta para ela. E a respeito também de Jesus Cristo, de Deus. Deus fala que Jesus Cristo é filho dele, mas lá no céu, como ele é filho, sendo que a gente sabe, né, que ele é filho, mas como assim? Além da Trindade, tem alguém mais que é, tipo, eu não sei, irmão, desculpa a pergunta, mas Tá ótimo, Juliana. respeita sobre a Trindade. Se ele é filho, quem é a mãe? Desculpa se eu estiver errado, eu já pedi até perdão para Deus a respeito disso, mas Não, mas tem eu que acabei saber esclarecer. Não tem problema, não. Fica tranquilo, pode perguntar à vontade. Não, vamos aqui. Nós vamos procurar ajudar a irmã. Pode continuar, pode prosseguir. Não, é só isso. É Só isso. isso? Essas duas perguntas. Se Deus Tá. fala que Jesus é filho dele, qual eu creio piamente, então ele. E a mãe de Jesus? Existe? Como assim? Eu não entendo essa parte a respeito da Trindade. E o Espírito Santo? Da onde ele vem? Que aí já é a pergunta da minha sogra, que ela me questionou, colocou contra a parede e eu não soube responder para ela a respeito do Espírito Santo. Tá. Eu vou responder para a irmã a primeira pergunta e vou interromper e vou perguntar à irmã se a irmã entendeu, tá bom? Vou falar sobre o Espírito Santo, então. Eu creio que eu vou procurar resumir, porque se nós for falar sobre o Espírito Santo, eu queria fazer outra live sobre o Espírito Santo. Eu já fiz isso uma vez com os irmãos, durou quase 2 horas falando sobre o Espírito Santo. Mas eu vou resumir para a irmã entender, e a sogra da irmã entender. Quem é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa, porque ele se manifesta de diversas formas. Agora, que pessoa é essa? Nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, nós entendemos por toda a Bíblia que o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus, que veio habitar nos homens. No Antigo Testamento, o salmista dizia no Salmo 51, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, o teu Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que operou em Jesus, que veio sobre Jesus no dia que ele se batizou.
e que vem sobre todos os crentes que são seguidores de Jesus. Nós somos semelhantes a Cristo, recebemos o mesmo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que vem de Deus, que promovia a cura, que promovia Jesus expulsar os demônios, curar os enfermos, tudo isso era o Espírito Santo que fazia. Porque quando o apóstolo Pedro vai pregar em Atos, pregar para Cornélio, lá em Atos 10, e diz assim, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou curando a muitos e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o Espírito de Deus passou, da parte de Deus, passou a habitar, o Espírito Santo de Deus, habitava em Jesus, ele fazia cura e fazia milagre. E o Espírito de Deus, ele é onipresente e onisciente. Ele está em toda parte. Então, ou seja, o Espírito Santo pode estar na irmã, no irmão, em mim, em todos nós. Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Então, o Espírito Santo, irmã, é o Espírito do próprio Deus. Entendeu? A irmã entendeu o que eu falei? Depois nós vamos fazer uma live só sobre o Espírito Santo. Vou falar sobre se ele é uma força ativa, como afirma o Testemunho de Jeová, se ele é uma pessoa. Nós temos relato de que ele dirigia a igreja, ele que dirige a igreja, porque era ele que, lá em Atos capítulo 13, escolhia os obreiros, determinava as missões que ele ia fazer. Eles oravam e o Espírito Santo falava, separa-me Saulo e Barnabé para a missão que ele confirmado. Então, ele é o Consolador que foi enviado para estar entre nós. O Espírito Santo é o Espírito do nosso Deus. A irmã entendeu? Vou abrir para ela, irmão. Só um minutinho. Eu fechei para não dar microfonia. Não, Juliana, ativa, por favor. Só ativar o som, Juliana. Entendeu, irmã Juliana? A explicação, serva de Deus? Eu acho que ela está tendo dificuldade, que eu estou pedindo para ela ativar o som. Sim, Aí. eu entendi, irmão. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de mexer nesse aplicativo. Eu Tem entendi, problema. irmão. Deus Então, abençoe. quando alguém perguntar para a irmã quem é o Espírito Santo, a irmã fala, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, e ponto final. Tem texto na Bíblia que prova isso para nós, como eu disse, Gênesis 1, que fala que o Espírito de Deus parava sobre as águas, o Salmo 51, em que o salmista fala, não retire de mim o teu Espírito Santo, e o Espírito Santo, nós vamos fazer uma live, irmão Gil, na próxima quarta-feira, no próximo dia, me lembra, vamos fazer uma live só sobre o Espírito Santo, tá bom? Ótimo. Sobre ele, quem é ele, vou mostrar os textos bíblicos com mais qualidade. Eu estou dando só um resumo aqui agora para a irmã, mas tem muita coisa sobre o Espírito Santo que muitos crentes não sabem, porque não é, irmã? A irmã está achando que a irmã não está sabendo? Não, tem muitos que não sabem, acham que o Espírito Santo é só você falar a língua, profetizar. Não é isso, você vai muito além disso, muito, muito, muito além disso. Nós temos os dons do Pai, os dons do Filho e os dons do Espírito Santo, tudo separadinho na Bíblia. E nós vamos falar sobre isso na próxima live. Agora eu vou responder para a irmã a pergunta sobre Jesus. Sim. Jesus, se a irmã for na Idade Média, se alguém fosse, quando a Igreja Católica prendia alguém para ver se ele era herege ou não, a pergunta que fazia para ele assim, quem que é a mãe de... como é que é? Maria é mãe de quem? O que você respondeu? Jesus. Jesus, né? Não, Sim. você respondeu errado. Estava errado. E responder que Maria é mãe de Deus, porque eles consideravam Jesus como Deus e respondia que Maria era mãe de Deus. Era uma equívoco da época, eu só fiz uma ilustração. Mas nós temos que olhar, irmã, para o mistério da Trindade, não com olhos humanos e não com uma concepção humana. O ser humano aqui tem pai, tem mãe, tem filho. Agora, se tratando daquele que nos criou e nos formou desse jeito, é outra forma de nós vamos entender um dia que nós estivermos na glória, entender como que isso aconteceu. Mas eu sabia uma coisa, ele, Jesus, ele é o unigênito, o único filho de Deus. É ele que estava na Trindade. Filho pode ser também, digamos assim, muitas pessoas consideram o outro como filho, trata tão bem, adota, ou mesmo chama de filho, é meu filho para cá. No Antigo Testamento, não existia a palavra avô. Não existe a palavra avô e nem bisavô, para ancestrais. Então, tudo é pai. O judeu até fala,
os judeus que nasceram recente na Palestina falam, sou filho de Abraão. Olha, Abraão morreu há mais de 3.000 anos. Como é que ele é filho de Abraão? Abraão é meu pai. Como é que sabe? Porque é o modo de falar. Então, quando nós referimos a Deus e a Jesus, ao Espírito Santo, à Trindade, ali nós podemos ver que não tem nada que se assemelha o que é feito entre os humanos, é normal. Entre os humanos é normal, e é isso que é um homem se unir-se a uma mulher e gerar um filho. Agora, quando nós voltamos para Jesus, o que aconteceu com Jesus? Ele foi gerado pelo Espírito Santo, totalmente diferente, fugiu toda a regra humana, toda a concepção, todo o pensamento humano. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Maria não teve contato com nenhum homem para Jesus ser gerado. Isso é um caso único na história da humanidade. Isso não existe. Nunca existiu uma mulher gerar um filho sozinha. É um milagre, meu irmão. É um o de milagre. Jesus é um milagre. Mas entre nós, nesse milagre acontece. Deus não permite nesse milagre entre nós. Entendeu? Porque foge à regra. Deus trabalha com a lógica. Deus não trabalha com absurdos, com coisas que absurdam aos nossos olhos. Ele trabalha com a lógica, com o ser que ele criou, com o ser humano que ele criou, vai ser exatamente produzir ou ser como ele criou. Ele não criou um homem para ter como cônjuge outro homem, porque isso foge da regra. Deus criou o casal para procriar, para povoar a terra. Isso é impossível entre pessoas do mesmo sexo. É impossível. E se fosse um milagre? Mas não, Deus não fazia milagre nas coisas dessas. Deus não fazia milagre de uma mulher gerar um filho sem ter a participação de um homem. Não existe isso. Então, Entendi. Jesus é um caso único, porque foi uma promessa lá em Gênesis 3. Que é o único caso que Deus fala da semente da mulher. A palavra semente significa aquilo que o homem produz para gerar filho. Mas Deus fala de uma semente lá da mulher. E que acontece, em Maria acontece. A semente da mulher. Jesus nasceu, veio pela semente da mulher, que apesar da serpente, ou seja, somente a mulher não tem a participação de um homem e foi gerado pelo Espírito Santo. Então, a Trindade também, entender a Trindade, entender que é a mãe de Jesus, não faz sentido, porque Jesus não teve mãe mesmo, ele foi gerado de uma forma que Deus o trouxe ao mundo como seu filho, assim como ele trouxe os anjos. Os anjos foram criados pela palavra de Deus. Existem milhares e milhares e milhares de anjos, e Deus pode criar quanto ele quiser pela sua palavra, assim como ele criou o seu filho. E eu vejo também num salmo, quando esse filho é entronizado, é que gera aquela rebelião. E também é um assunto para outro dia, que vai demorar muito, mas só para a irmã entender que nós temos que olhar para as coisas do céu e pensar diferente do que é na terra. Olhar para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo e pensar que eles são a Trindade, ele é como é que fala? Deixa eu ver aqui. Ele é santo, ele é o Criador, ele faz o que ele quiser. E nós não podemos jamais querer comparar qualquer coisa terrena com as coisas do céu. Não tem comparação. Não tem comparação. Então, o que acontece aqui na Terra entre um ser humano e outro ser humano é diferente do que acontece no céu. A maneira que Deus criou Jesus, ele foi gerado, ou seja, veio ao mundo, sei que ele é filho. O final que nós sempre sabemos é que ele é filho, porque toda a Escritura afirma isso para nós, que ele é filho de Deus. Agora, não podemos jamais ver, não estou a pergunta da irmã Evada, que todos nós aprendemos com ela, qualquer pergunta que às vezes aos nossos olhos é simples, mas para nós aqui é bem-vindo, para nós poder trabalhar nela e trazer esclarecimento para os irmãos na medida do possível. Então, a irmã pode olhar para a Trindade e dizer, o que aconteceu ali é diferente do que acontece aqui. Aqui precisa de um homem ou mulher para gerar um filho. Lá não precisa. Lá não tem essa necessidade. Lá é diferente. Irmão, Deus abençoe pela resposta. Em relação a Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, na Bíblia fala que ele veio para os judeus. E como os judeus não aceitou ele, então nós, gentios,
seremos salvos. Se os judeus tivessem aceitado ele, e como ficaria nós nessa situação? Nós não teríamos a salvação? A gente já era plano de Deus, irmã, que tudo isso ia acontecer. Porque o profeta Isaías pregou e falou assim: vocês, na verdade, ouvirão e não entenderão. Vocês verão e não enxergarão. Falando de Cristo. E Cristo vai usar essa profecia lá no Novo Testamento, quando ele contava por parábola e dizia assim: olha, eu vim, eu falo para vocês em parábola para que vocês não entendam e se convertam, mas que se cumpra o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão e não, vocês escutarão e não ouvirão, mais ou menos assim, verão e não enxergarão. Então ele falou, quando ele disse isso, ele estava dizendo que a conversão para aquela geração era nula, estava anulada. Ele veio para cumprir a palavra. De qualquer forma, o gentio seria beneficiado. Como os gentios são beneficiados através do judaísmo, muitos gentios aceitaram o judaísmo, fizeram parte. Então, também, da mesma forma, Cristo, o projeto dele era para com toda a humanidade. Isso já está bem claro. O que diz lá em João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus já tinha nos dado esse exemplo que Paulo dá, porque os judeus esperavam um Cristo guerreiro que libertaria dos romanos, o que era totalmente diferente. Jesus não veio para isso. Então, a promessa de Cristo para o mundo já estava dada por Deus, desde a fundação do mundo. Entendeu? Então, não, diferente deles. Ainda que eles aceitassem, nós também seríamos beneficiados, com certeza. Porque era a promessa de Deus. Veio para o que eram os seus, mas os seus rejeitaram. Eles rejeitaram. Então, todo aquele que crê nele será salvo. Mas não foi por causa que eles rejeitaram que nós seremos salvos. Diz o texto, ele pediu o texto dizer assim: mas eles rejeitaram, então já que vocês rejeitaram, não quer, eu vou para outro povo aqui. Porque vocês rejeitaram. Não, para que todo aquele que nele crê seja chamado filho de Deus. Não entendeu? Entendi, irmão. Deus abençoe, viu? Desculpa por ter tomado Amém. o seu tempo. Não tomou meu tempo, não, irmão. Que isso? Glória a Deus. Nós vamos terminar agora, porque a gente já está 21h41. Sim, irmão Raul. Uma oração de agradecimento e vamos encerrar, né? Só uma resposta para a irmã Juliana, um cumprimento. Irmã Juliana, se você abrir o Evangelho do 2º João, já no primeiro capítulo ali vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas, quem é as trevas? Somos nós, homens da terra, e não a compreenderam. Então, desde o princípio, como o irmão Raul disse, que o Espírito de Deus, esse já é o Espírito Santo, pairava nas águas, aqui já está dizendo que no princípio era o Verbo. Cristo já era o Verbo, ele é o Verbo. Só que quando Deus enviou ele para nós aqui, ele precisou entrar num corpo de homem, um humano. E para isso que usou de Maria Virgem, para não ter contato humano, foi entre o Espírito de Deus, Maria, mulher, Jesus encarnou num corpo, e ele foi o verdadeiro homem, porque ele venceu Satanás, ele venceu o diabo como homem e como Deus. Porque como homem, nenhum de nós, humano, ia vencer o inimigo, ninguém. O Senhor Jesus venceu como homem, por isso que ele é um verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Entendeu? Então, para você entender que Maria, materialmente, era mãe de Jesus, mas, ao mesmo tempo, ela também era uma serva do Senhor Jesus. Espiritualmente, ela conhecia Jesus como seu Salvador, como Filho de Deus, e no Espírito, ela sabia que ela foi concebida como mãe
para que Deus realizasse essa grande obra na nossa vida, mas ela sabia que Jesus era o seu Senhor, o seu Salvador. Era filho por carne, mas o espírito dele, a alma dele, é o Salvador como teu Senhor, meu Senhor, assim era o Senhor de Maria também. Entendeu? Senhor, Sim. todo-poderoso, todo o reino sobre ele, está nele, dos céus e da terra. Espero que isso tenha dado assim um pouco mais para você entender sobre o filho, tá bom? Tudo bem, irmão. Deus abençoe, viu? Amém. Eu só tenho a agradecer a Deus que, apesar da minha pequeninez, do meu baixo entendimento, eu agradeço a Deus por Ele ter me escolhido e, e abrindo a minha mente a cada dia a mais Glória. e me fazer sentir a presença dele e do Espírito Santo e ver as obras deles na minha vida, apesar do meu baixo entendimento em relação à compreensão da Bíblia. Mas eu creio que um dia eu vou chegar lá. Mas, irmã, só o fato de a irmã já procurando aqui, assim, ó, vendo, estando com a Bíblia na mão, o Senhor vai te ajudar muito, você vai entender tudo. Em nome de Jesus, tá bom? Amém. 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 Nossa, Jesus. Deus Bom, abençoe, viu? amém. Eu vou passar para o irmão Raul, e nós vamos encerrar, né? E Tudo aí bem. nós damos depois, né, irmão Raul, o prosseguimento e vamos Isso. falar sobre o Espírito Santo. Aí, Juliana, você fica sabendo sobre o assunto do Espírito Santo. Tá bem, filha? Sim. Deus Glória a Deus. abençoe. Essa irmã, Amém. essa irmã estando aí na próxima quarta-feira, se nós reunirmos, vamos falar sobre o Espírito Santo. Irmãs, Pronto. eu não tenho para participar, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, com certeza. Então, pronto. Deixamos para a próxima quarta-feira, tá bom? Tá bom, então. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmã, também pela pergunta aí, viu? Muito, Sim. muito instrutiva. Irmão Júlio, então vamos agradecer a Deus, né? Vamos, irmão Raul. Vamos encerrar, né? Sim. Então, amados irmãos, creio que todos entenderam, o assunto foi muito bom. Louvado seja Deus. Eu também estou contente, porque eu também vou aprendendo junto com os irmãos aqui. Os próprios textos vão trazendo aprendizado para nós. Todos nós vamos aprendendo aqui na palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. Então, vamos nós agora, em nome do Senhor Jesus, agradecer em oração. Amém. 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 Glória a Glória a Deus.